No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, radialistas, galera do rádio, estamos chegando aqui. Eu sou Kleber Salles e é um prazer falar com você, um prazer estar com você através do YouTube, no nosso canal Rede KS e também nas rádios parceiras que transmitem o nosso Papo de Rádio, né? Nas rádios comunitárias, nas rádios que estão junto com a gente aqui. Você que nos ouve também pelo meu programa, né? Através da Super Rádio 90, no nosso show da manhã. Toda sexta-feira tem Papo de Rádio a partir das 9 horas, 9 e pouquinho, 9 e 10 da manhã. A gente, né, sempre tem um convidado bacana, um convidado legal para conversar comigo aqui no Papo de Rádio. E nesta semana... Opa, pera aí que eu errei de vinheta aqui, rapaz. Pera só um minuto que eu tenho que... Isso aqui não era vinheta para entrar aqui, era para entrar isso daqui, ó. Vamos lá. Nesta semana nós vamos bater um papo com esse cara que tem, né, um acervo muito legal de vinhetas da Rádio Globo, né? Descobri ele procurando por vinhetas da Rádio Globo no YouTube, descobri um canal sensacional, que é o canal do nosso amigo Eliakim, né, que vai conversar comigo aqui agora, o Eliakim Quintino, diretamente do canal. Qual que é o nome do canal dele, maestro? Vamos ver se nós achamos que é, ó. Eli 2000 SM. É, rapaz, Eli 2000 SM, gostou aí, Eliakim? Rapaz, adorei. Nossa produção aqui já foi pegar lá direto do YouTube a sua vinhetinha. Tem que ter o carimbinho aí, né, rapaz? Aí, ó. Eli 2000 SM. Maravilha. Parece vinheta de time de futebol, né? Mas eu sei que essa vinheta foi inspirada nessa vinheta daqui, ó. Rádio Globo. Ai, que delícia, que saudade de ouvir isso no ar, rapaz. Tudo bem, Eliakim? Prazer ter você aqui, viu? Opa, um grande abraço, um prazer também muito grande, né, estar dividindo essas experiências, esses materiais, concedendo, né, essa entrevista tão bacana, né, para você nesta tarde. Opa, que joia, rapaz. Tô muito contente de ter você aqui no Papo de Rádio. Eu lembro que eu convidei você já tem um tempão. E aí, na semana aqui dessa gravação, a gente acabou fazendo contato, você acabou fazendo contato. Eu fiquei esperando a sua resposta e você ficou esperando o meu retorno também, que eu demorei para responder também, né, rapaz? Falar pra você, viu? Mas estamos aqui, estamos juntos aí, né? É verdade. Ô Eli, queria que você começasse contando pra nós. Tô chamando você de Eli por causa do seu canal, Eli, né? É a intimidade sim, aqui, sim. Rapaz. Você claro. Que não é o Eli Correia, mas é o Eliakim, né? O Eliakim Quintino. Que comparação. Olha só, hein? Como é que você começou Como que começou a sua história com rádio? Como é que você começou a curtir, ouvir rádio? É a pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui, para os nossos amigos que participam aqui do Papo de Rádio. Como é que tudo começou aí, Eliakim? Então, o rádio está presente na minha família há muito tempo, né? Meus pais, quando eram jovens, quando eram crianças, eles escutavam a Rádio Record, escutavam a Rádio Globo, os programas humorísticos da época, né, como a Maré Mansa, por exemplo, e essa paixão vem sendo alimentada já há muitos anos. Quando eu era criança, minha mãe tinha o costume de, quando não ligava a televisão para ver as notícias, ela sintonizava o rádio nos programas sertanejos da época, principalmente aqui em Brasília, onde eu sempre morei, né? Uhum. Moro desde sempre, né? Tô há 25 anos aqui nessa cidade que eu amo muito. Tinha uma rádio AM chamada Rádio Planalto, AM 890. E lá tinha um programa nas manhãs que era sertanejo raiz mesmo, né? O nome do comunicador era Juarez Vieira. Um comunicador muito bom na época, muito popular também no rádio de Brasília na época. E
E minha mãe colocava nesse programa para escutando enquanto me arrumava, enquanto dava o meu banho, enquanto fazia o meu lanche para ir para a escola. E eu nunca me esqueci disso, né? E esse foi o meu primeiro, assim, contato com o rádio, que eu me lembro, eu tinha o quê? Uns 2, 3 anos na época. Uhum. E quando eu completei 11 anos, eu ganhei meu primeiro aparelhinho de rádio, né? Olha, que legal. Um aparelhinho da Philips. O modelo era AE 1475, alguma coisa assim. Era um radinho de bolso, né? E foi o meu primeiro radinho que eu ganhei, assim, da minha tia, né? E aí eu comecei a sintonizar ele, procurando a rádio, eu escutava, meus pais escutavam quando eu era menor, né? Quando eu era mais novo. Uhum. E aí, de repente, eu coloquei numa estação que até então eu desconhecia. Ficava em 1160. Tava tendo um debate de futebol na época, uma mesa redonda, de uns comunicadores muito bons, muito pra frente, um programa bem descontraído. E aí, era o que? Era os comunicadores, era Mário Marra, Heraldo Leite, Oswaldo Pascoal, entre outros nomes, né? Nomes de peso dessa emissora. Essa emissora, né, que era ali da Rua do Russell, né? Ali na Glória. Eita. E eu fui conhecer mais tarde como a Rádio Globo. Em agosto de 2007. Rádio Globo. Nós vamos sortando esse Rádio Globo pra nós matar a saudade, porque nós somos saudosistas, rapaz. Demais, cara. Sensacional. Eu tinha uns 11, 12 anos na época, né? Eu comecei a gostar. Que rádio diferente é essa? Eu fui ouvindo, né? Eu ouvia as transmissões esportivas daquele dia. O meu time de coração não estava nem jogando no dia, mas eu estava escutando por curiosidade mesmo. Aí eu conheci um narrador aí, sabe? Não sei se você já ouviu falar dele. Um tal de José Carlos Araújo, sabe? José Carlos Araújo. Aliás, queremos você aqui, José Carlos Araújo. Quem sabe um dia, hein, rapaz? Quem sabe, viu? José Carlos Araújo aqui no Papo de Rádio, já pensou, hein? José Carlos, exato. Rapaz. E tava narrando um jogo do Vasco no dia, se eu não estiver enganado. É o Machão da Gama, ele fala, né? Machão da Gama, é verdade. E ele tava transmitindo esse jogo, provavelmente do Campeonato Brasileiro, né? Agosto de 2007. E na companhia dele tava um comentarista que para mim é um dos melhores que eu já escutei, né? Que é o Luiz Mendes, né? Saudoso Luiz Mendes. E o Gilson Ricardo tava fazendo a reportagem em campo, né? No Maracanã. Sensacional. E aí eu comecei, cara, a escutar aqueles comunicadores que eu nunca tinha ouvido na vida. Fui acompanhando a programação da emissora naquele domingo, e fui ouvindo, fui gostando. Quando foi no dia seguinte, eu liguei umas 6 e pouco para ouvir um programa chamado Show do Antônio Carlos, né? É o Show do Antônio Carlos desde pequenininho. É outro que nós queremos também entrevistar aqui. Sensacional. E é um baita, super, hiper, mega comunicador, um dos meus preferidos, né? E aí foi indo, cara. Deixei a Planalto um pouco de lado, né? E fui escutando essa rádio. E depois de algumas semanas eu já sabia de cor as programações, os comunicadores e tal. Esse foi o meu primeiro contato com essa emissora, né? Em 2007. 2007. Você tinha quantos anos na época? Quantos anos você tá hoje? Você é jovem ainda, né? Sou, graças a Deus, muito. Sou jovem ainda. E espero continuar jovem assim para sempre. Ah, que maravilha. É o que a gente espera, né? Mas na época você tinha quantos anos você tinha lá em 2007? Então, em 2007 eu tinha 12 para 13 anos. Eu tinha acabado de... Bem jovem mesmo, já curtia a Rádio Globo. Eu tinha meus 12 ou 13 anos também quando comecei a gostar da Rádio Globo, por aí também. Apesar que eu ouvia muito FM na época, né?
Mas aí, Sim. acho que uma das primeiras vozes que eu ouvi na Rádio Globo do Rio era justamente o José Carlos Araújo, né? Torcia lá pro meu Mengão e eu percebi que não... É mesmo? Opa, já estamos em casa, né? E eu percebia que no rádio a emoção é bem maior, né? De ouvir o futebol, né? Demais, cara, José Carlos Araújo, né? Porque aí, a TV, ela proporciona a imagem, né? Para verificarmos, né? Um lance de falta, um lance de pênalti, uma cobrança de escanteio, a expectativa do que o juiz vai marcar, o que ele vai deixar de marcar. Mas o rádio é diferente, a gente não tá vendo, a gente imagina o que tá acontecendo, né? Exatamente. E os narradores têm que demonstrar essa emoção, e por isso que eu sempre admirei o José Carlos Araújo, o Edson Mauro, o Luiz Penido. Sim. Todos esses narradores eu sempre admirei bastante. O Oscar Ulisses em São Paulo também, que é fantástico, né? Sim. É muito bom essa turma toda aí, né? Você até estava me falando, né, antes da entrevista, que você fez publicidade, né? Você fez... Você não trabalha, nunca trabalhou em rádio, né, rapaz? A curiosidade é essa, não, né? Você nunca chegou a trabalhar em rádio, né? Pois é. O pessoal até acha, né, quando eu faço live pelo YouTube, pergunta, e ele aqui, quantos anos você tem de rádio? Eu também achava pelos vídeos, né, pela forma com que você apresenta os vídeos, com toda a característica, inclusive, dos comunicadores da Rádio Globo, né, achava que você trabalhava em rádio. Mas o Papo de Rádio, né, independente da pessoa trabalhar ou não aqui no nosso Papo de Rádio, a conversa aqui é com apaixonados por rádio, acima de tudo, né? Pessoas que admiram, né, esse veículo de comunicação, né? É verdade. E como é que você começou essa história de colecionar os áudios da Rádio Globo? Como é que foi esse trabalho todo aí até chegar na internet e tudo mais? Conta pra nós tudo aí. Claro. Então, como eu falei, né, a partir de 2007 eu comecei a escutar a Rádio Globo, não larguei mais, né? Aí quando foi em 2011, eu tava escutando uma programação sazonal da época, que era o Comando Geral do Carnaval, né, que era 24 horas só acerca da programação carnavalesca que acontecia no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste, né? Uhum. E aí me deu a vontade de gravar algumas dessas vinhetas, porque eu gostava muito desse programa, né? E aí o celular que eu tinha na época era aquele de tecla, né? E o áudio naquela época não era tão bom assim, não era tão claro como tem os gravadores de celular hoje em dia, era AMR, né? Era um som bem ruim que tinha. E aí eu comecei a gravar, porque eu gostava muito da abertura desse programa. Né? Sim. E se eu não me engano, eu postei esse áudio lá no canal, um dos primeiros que tá lá, não tem narração minha, o áudio tá muito ruim, né? Muito inferior aos áudios de hoje em dia. E foi assim um dos primeiros que eu comecei a guardar. Não tenho mais essa gravação comigo no YouTube, né? E a partir daí eu fui gravando outros, né, com outros aparelhos de telefone que eu ia adquirindo com o tempo, né? E eu fui começando a postar no YouTube, assim, sem compromisso nenhum, né? E aí, de repente, o pessoal, nossa, que saudade, que coisa boa, foi relembrar isso e tal. Meu canal que não tinha inscrito nenhum, e eu nem tinha intenção de ter canal naquela época, foi ganhando inscrito. E aí eu fui gostando do que eu tava fazendo e tal. Aí eu fui conseguindo os materiais de outras pessoas que também eram apaixonadas como eu por gravações. Aí eu consegui contato de Onofre Fagoto, que era o sonoplasta antigo da Rádio Globo, ele está aposentado hoje em dia. Fui conseguindo contato de pessoas que trabalhavam lá nas afiliadas da Rádio Globo, como é o caso do Vitor Albergaria. Um abraço para ele, se ele estiver escutando esse áudio. É o Vitor? E ele trabalhou... Vitor Albergaria. Trabalhou na Globo de Uberlândia. Legal, muito bacana. Eu vi o canal dele também, ele postou um áudio de 7 horas e pouco de gravação da Rádio Globo. Eu fiquei doido também com aquilo, viu? Exato. Sensacional. Foi justamente nessa época, 2013, 2014, que eu conheci ele e o canal dele. Aí a gente começou a trocar áudios.
ele me dava áudios realmente originais que ele utilizava lá na época na emissora. E eu dava áudios de gravações que eu tinha aqui e tal. A gente ia fazendo essa troca, né? Maravilha. E aí foi só aumentando o número de inscritos. Eu falei, quer saber, cara? Eu vou vou formar esse canal aqui no YouTube. Eu fiz essa vinhetinha aí que foi colocada no começo com a minha própria voz. Isso lá em 2015 e tal. Aí eu editei pelo Audacity, né? Que é o editor de áudio que eu uso até hoje e tal. Maravilha. E aí foi se tornando uma coisa que mais um hobby, né? Uma coisa assim, sem compromisso, né? Foi se tornando uma coisa mais... né? E os inscritos foram aumentando, e os saudosistas aparecendo, e o pessoal que trabalhava no próprio meio ia me parabenizando pelos áudios. Que legal. E foi indo até o dia de hoje, né? Muito legal. Eu tenho um grupo aqui, a gente tem vários de trocentos grupos aqui de rádio no WhatsApp, né? E vamos conversando e tal com o pessoal. E aí, a hora que eu falei que eu ia entrevistar você, né, no grupo, aliás, um abraço pro pessoal lá do grupo Rádio em Movimento, né, no WhatsApp. A galera já falou, poxa, vai ser uma entrevista sensacional, a gente sempre ouve, né, as vinhetas ali, né, assiste os vídeos. E aí até o Wagner, que é um amigo nosso lá que é de Salvador, né, ele que é fã também da Rádio Globo, assim como a maioria do pessoal que tá lá no grupo, os saudosistas, né, nós que estamos mais velho, né, que curtimos. O Wagner até lembrou bem de um Globo no Ar, que você fazia edições, né, brincando, né, com o Globo no Ar, falando, dando as notícias, infelizmente notícias tristes do Sistema Globo de Rádio, né, demissões, né, foi uma coisa assim, que marcou também a gente acompanhando através do seu canal as informações aí, e a derrocada da Rádio Globo, né, rapaz, que foi uma grande pena, né? Decepção. Porque assim, a ideia do Globo no Ar foi justamente surgiu, né, de eu fazer uma edição do Globo no Ar, surgiu justamente depois de eu fazer um especial dedicado ao Globo no Ar, que era o quê? Áudios dos anos 40, 50, até os áudios mais recentes que eu tinha na época. Né? E aí tinha super comunicadores, né? O próprio Léo Batista aparece em um desses áudios. É verdade. Guilherme Cardoso, entre outros, até mesmo vozes padrões da época, como o Ed Musarif, que também já tinha feito algumas edições do Globo no Ar naquela época. Guilherme de Souza, enfim, essas vozes super potentes que os meus pais cresceram ouvindo. E eu tenho certeza que você também chegou a ouvir, né? Enfim, essas edições aí passadas do Globo no Ar. E aí eu pensei, vou fazer meu próprio Globo no Ar, já que eu tenho o pacote de vinhetas, dando notícias da própria emissora, né? Legal. E aí, infelizmente, uma dessas notícias foi justamente aquela que pegou todo mundo, que foi uma demissão em massa da emissora. Despediu gente de São Paulo, despediu gente do Rio, despediu gente de Minas. Que coisa despediu comunicadores conhecidíssimos da época, e eram mais de 40 pessoas. E isso não estava nem com os funcionários, nem os sonoplastas, ou seja, o número de demissões foi maior ainda. É verdade. Eu lembro dessa época aí. Quando eu ouço as histórias, né, o pessoal comentando muito, até esses dias, tava ouvindo o Luiz de França, ouvindo algumas gravações, né? Tem um locutor de São Paulo também, rapaz, agora não lembro o nome, que era muito, muito conhecido, né? Humberto Marçal, acho que é isso mesmo, né? Que era de São Paulo. Exatamente. Humberto Marçal. O tanto, né, como era fantástica a comunicação dele, e aí me dá aquela tristeza, poxa, eu devia ter ouvido isso antes, né? Uma pena que eu não ouvia tanto, né, a Rádio Globo nesse período, e ouvia mais, né? Porque se eu soubesse que ia acabar, é aquela situação, né? Se eu soubesse que tudo aquilo ia acabar um dia, a gente ia, né, estaria na audiência com certeza. Você assistiu com certeza assistiu, né? Aquela live que eles fizeram, né? Todos os comunicadores lá, cara, no último dia da Rádio Globo de São Paulo, né, rapaz? Que fantástico que foi aquilo, né? As histórias. Foi uma comoção grande, porque ninguém estava esperando que a Rádio Globo de São Paulo fosse acabar. Né? Que tinha tradição, que era de muito tempo, era Nacional Globo, Globo Nacional, depois se tornou só Rádio Globo.
E ninguém estava esperando. Quando de repente chega a notícia, no mês que vem vai ser o último mês de operação da Rádio Globo. Ninguém entendeu nada. Como assim? A Rádio Globo vai acabar? Pois é. E aí começou uma comoção gigante no YouTube. Comunicadores da época, dos anos 80, dos anos 90, enfim, fizeram essa grande live aí que, meu Deus do céu, foi uma live assim emocionante. Foi mesmo. E infelizmente foi o que aconteceu. A Globo deixou de operar, foi só exclusivamente dinheiro, e foi algo muito triste, né? Eu não queria de maneira nenhuma que ouvir uma notícia dessa. É verdade. Rapaz, você falou lá do Vitor Albergaria, né? E eu achei, eu acho que esse vídeo até um pouco recente, acho que foi até depois desse término da Rádio Globo em São Paulo, que ele gravou lá mais de 7 horas e pouco de vinhetas 7 horas. Da Rádio Globo. Uma maratona, rapaz. Eu ainda quero maratonar as vinhetas ainda, porque o pessoal faz maratona de Netflix e eu quero fazer maratona de vinheta, rapaz. Uma hora lá, um abraço mais uma vez pro Vitor Albergaria. Né? Até foi lá no grupo do Rádio Movimento que o Carlos Pérez, que eu entrevistei aqui esses dias, ele falou desse, não, assiste lá que você vai gostar pra caramba, né? E foi sensacional. E lá, uma vinheta que eu tava procurando no seu canal, rapaz, e não tinha, e o Vitor Albergaria colocou no seu canal essa vinheta aqui, que foi um dos últimos tempos da Rádio Globo, e olha que não é das melhores, mas eu acordava todo dia 6 horas da manhã e ouvia esse programa aqui, ó, que tinha essa vinheta aqui, rapaz, aqui, ó. É o A Hora Agora, com Rony Magrini, com você, aqui, aquelas brincadeiras que ele fazia, era demais, o A Hora é Agora, sensacional. Você tem a voz igualzinha dele. É mesmo, você acha? É o Rony Magrini com você. De vez em quando nós imitamos alguns aqui, né? É Zulair Cobra com você aqui na Rádio Globo. Só que ele fazia umas firulas, né? É um negócio sensacional. O Rony Magrini é um cara que eu sou muito fã, né? E que infelizmente até agora não me deu uma resposta ainda se vai participar do Papo de Rádio ou não. Rapaz. Uma pena, rapaz. O Laércio Maciel... O Laércio Maciel tentou falar com o Rony Magrini e não conseguiu, então é porque ele não topou mesmo, viu? Mas é uma pena. Mas continuo sendo seu fã, Rony Magrini. Sim, é verdade. Quando eu lembro, né, que o Antônio Carlos ele deixou de ser nacional e só ser exibido no Rio de Janeiro, muita gente chorou, né? Porque eu lembro que teve uma ouvinte que ligou pro show do Antônio Carlos e falou: é mesmo? Antônio Carlos, não faz isso não, ele vai ficar sozinho, ele vai ficar abandonado sem você, e começou a chorar. Aí o Antônio Carlos falou: não se preocupa não, o Rony Magrini também é muito bom, vocês vão gostar dele, ele é divertido e tal. Eu imagino tanto que o pessoal ficou dividido mesmo, né, ficou triste. Porque... Eu fiquei. Você imagina, né, que você deve ter ficado. Eu já acompanhava o Rony Magrini na rádio Iguatemi, né? Antes dele... Iguatemi. Ele estava na Iguatemi, e aí veio a notícia que ele ia para a Rádio Globo, eu falei, nossa, o que será que ele vai fazer lá e tal? Aí eu já fiquei na expectativa, mas eu também curti, lógico, curto o Antônio Carlos, né? Mas é aquela história, você fica meio dividido, né? Poxa, podia ficar os dois, né? É verdade, mas tá valendo. Depois o Antônio Carlos voltou pra rede, mas ficou pouco tempo também, né? Aí deu no que deu, né? Pois é. E eu gravei o último Antônio Carlos na Globo, né? Tá lá no canal até. Eu tirei os comerciais, o vídeo não ficar muito grande, né? Sim. E... puxa vida, foi uma comoção também, né? A despedida do Antônio Carlos da Globo. Foi um monte de convidado no dia lá pra não deixar o clima triste, né? Enfim. E eu acompanhei, e eu gravei cada segundo daquele programa, e não só tá lá no YouTube, como tá aqui nos meus arquivos, e vou guardar pra sempre esse áudio. Ele que tá lá na Tupi arrebentando, ainda é líder de audiência, sempre, assim como ele sempre foi na Globo. Líder de audiência, né? A Tupi tá arrebentando, né? Apesar que não é a nossa Rádio Globo que a gente gostava tanto, né? De ouvir as vinhetas e tal, mas estão conseguindo manter... mesmo, né? Estão conseguindo manter a essência,
né? Manter a Isso. comunicação, o rádio do jeito que tem que ser Exato. feito, né? Esse rádio companheiro, né? Enfim, o pessoal lá do Rio continua arrebentando muito. A gente fica feliz de ter, né? Exato. A Rádio Tupi ainda. Uma pena que não tem mais a concorrência, né? Mas tá lá o Antônio Carlos. Assim, Opa. firme e forte lá. Mas assim, a minha eu já sempre deixei isso bem claro. Eu não tenho nada contra a mudança. A mudança faz parte de qualquer rádio, de qualquer emissora, de tudo na vida. Né? Tanto que na época que eu escutava já não eram mais os comunicadores dos anos 80, dos anos 90, por exemplo. Né? Uhum, E assim, a mudança faz parte, mas assim, uma coisa é você colocar música e tal, mas coloca prestação de serviço, coloca notícia, coloca participação do ouvinte. Isso é o rádio. O rádio é companheiro, o rádio é amigo da pessoa. E na pandemia isso ficou provado mais ainda. Uhum. A audiência do rádio em si, no geral, subiu. Isso foi subir, né? E então, verdade. como dizia o próprio slogan antigo da Rádio Globo na época, o rádio é o nosso amigo. Com né? certeza. É o nosso amigo diário, de manhã, à tarde, à noite. Às vezes de madrugada a gente perde o sono, a gente vai lá, liga o rádio, isso é um comunicador como Rony Magrini, como o Alexandre Ferreira, que está na madrugada, né, na Tupi e tal, também, alegrando o pessoal, né, trazendo aquela alegria, né, que falta às vezes quando a gente perde o sono. E é isso, o rádio é isso. Mas quando você pega essa história e finge que ela não existe, é um desrespeito, né? É um desrespeito com quem acompanhava esses comunicadores na época e quem acompanha atualmente, né? Exatamente. Você falou a mesma coisa que o Marco Aurélio falou para mim aqui também, né? Que foi um desrespeito, né? Tentaram apagar a história, né? Assim, tentaram não, apagaram a história da Rádio Globo de uma vez só, né? E infelizmente isso aconteceu aqui em Pouso Alegre também, né? Uma emissora que mudou e acabou, né, meio que apagando, né? Vamos dizer assim, a essência, né? A história da rádio de antigamente, né? É lógico que você falou que as mudanças existem, né? Tem que... Sim, faz parte. Faz parte, mas acho que deveria ter sido algo um pouco mais sutil, né? Respeitar um pouco mais o público e tudo mais, né? Mas, enfim. Porque assim, os comunicadores que a gente escuta hoje, eles não estarão, infelizmente, não estarão vivos amanhã. Então tem que ter renovação, né? Tem que ter. A renovação faz parte de qualquer meio de comunicação, rádio, TV, cinema, tudo. Né? Mas isso tem que ser feito de forma suave, de forma moldada, incluir comunicadores atuais novos, não falta talento por aí, e incluir também os antigos, né? Como a Tupi está fazendo. Ela faz essa mescla de comunicadores antigos com os novos. Pela primeira vez na história, ela alcançou a liderança lá no Rio de Janeiro, né? No FM, no caso. Enquanto você está falando, tô rolando aqui um compilado de algumas vinhetinhas aqui, o pessoal deve estar ouvindo de fundo. Sim. Acho que você deve ter a mesma opinião que a minha, né, rapaz? Como você é um colecionador de plásticas da Rádio Globo, né, das vinhetas aí. Eu acho que a Rádio Globo tem, né, ainda assim, né, a melhor plástica de vinhetas de todos os tempos, as melhores plásticas de vinhetas, né? Em todas as fases, vamos dizer assim, da Rádio Globo, respeitando a fase mais nova, que eu não acho assim tão legal, mas as antigas, né, são realmente, era uma coisa muito criativa, né, rapaz? Os jingles, as vinhetas cantadas ali da Globo, eu acho que bate até essa Rio World, essas internacionais aí que a gente ouve na Jovem Pan, nas rádios, né, que já passaram também, né, que tem essas vinhetas, né, que lógico com aquela pegada mais moderna, né, de FM e tal, mas as da Rádio Globo é um apego sentimental mesmo que a gente tem, né, nessas são vinhetas. Atemporais, né? São atemporais, né? E lá no seu canal tem muitas delas, né, pra gente recordar. É verdade. Né?
Porque algumas delas nem feitas aqui no Brasil eram feitas lá nos Estados Unidos, dá pra até perceber em algumas delas o sotaque americano, né? Radio Global, né? Então, exatamente. São vinhetas que marcam, tipo, de todas as épocas, dos anos 90 e 80 são as mais marcantes, sem dúvida nenhuma. E tanto que serviu de inspiração para praticamente todas as estações de rádio que existem no país. Muitas delas ainda usam a esportiva da Rádio Globo. Né? Muitas delas aí, se você pegar as rádios nesses aplicativos de hoje, você põe a rádio de qualquer lugar do planeta, você pega a maioria das rádios transmitindo o jogo com a plástica da Rádio Globo, com o canhão, com as vinhetas do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Corinthians, enfim. Aqui em Pouso Alegre, a RPA Web Rádio transmite os jogos do Pouso Alegre Futebol Clube e o Choque também, que é o produtor, é o dono, produtor, apresentador, faz de tudo lá na RPA, né? E ele usa muitos esses sinais eletrônicos, né, da Rádio Globo, né? Fez uma plástica bem inspirada mesmo na Rádio Globo, dos jogos do Pouso Alegre aqui, né? Muito legal. Tem algum material que você, igual esse que eu coloquei aqui do A Hora é Agora, que eu tava 300 anos procurando e não tava achando, tem algum assim que você tava, poxa, eu queria tanto esse material, rapaz, e de repente você conseguiu achar alguma coisa que você ficou, né, maluco procurando aí e de repente conseguiu achar lá pro seu canal e postar? Como é que foi aí essa busca, ou como que são, né, as buscas aí por esses materiais? Então, no começo era só eu sozinho mesmo, né, fazendo as gravações dos materiais, mas como eu falei, com o tempo veio outros colaboradores, veio o Vitor Begaria, o Nof Favoto, o próprio Paulo Francisco do site Show do Rádio. Show do Rádio. Tem também uma vastidão imensa de materiais da Globo, da Nacional, da Tupi, lá no site dele. Sim. Graças à ajuda desse pessoal todo que eu faço uma seleção, né, desses materiais que vão me dar. E aí eu vejo os que estão de boa qualidade, eu vou lá, seleciono, coloco a minha voz, apresento, dou os créditos, lógico. Eu nunca coloco um áudio no meu canal não dando crédito para quem é de direito, né? Uma coisa que eu sempre fiz, dar crédito. Um abraço para o Vitor Begaria, que me deu esses áudios, um abraço para o Davidson Fernandes, que é outro colaborador também de Minas Gerais, que ele também tem um acervo gigantesco de áudios de 1992 até 2013, 2014, tudo em fita cassete, que ele converte para o áudio digital. Maravilha. Se não fosse por ele, olha, metade desse acervo que tem lá no canal não seria possível de ter sido encontrado. E que eu dou um grande abraço para ele também, se ele ouvir esse áudio aqui também, essa entrevista, né? Sensacional. E no caso, o áudio que eu queria, né, que você me perguntou, era justamente a plástica sonora esportiva da Rádio Globo, da época do Futebol Show, né? Que eu procurava em todos os lugares da internet e nunca encontrava e tal. Aí eu conversei com o Vitor. Eu perguntei, Vitor, você tem alguma coisa aí para ver se eu posso não só ajudar com o canal, mas é uma coisa minha mesmo, uma coisa que eu sempre procurei e nunca achei. Aí ele falou, vou ver o que eu posso achar aqui e tal. Aí demorou mais ou menos uma semana e tal. E aí veio ele com toda praticamente a plástica utilizada pelo Futebol Show, desde a abertura, né? Futebol Show é na Globo, toda aquela vinheta cantada lá e tal. Até a vinheta de encerramento na voz ou do Ed Musarif ou na voz do Roberto Nonato, que era a voz padrão da Rádio Globo na época, que trabalhou por muitos anos na CBN, hoje está na CNN. Exatamente. Voz padrão mesmo. Muito marcante na Rádio Globo, né? Sim, por muitos anos ele foi a voz padrão. E o cara conseguiu entrar todas essas vezes. Quando eu escutei isso, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito no que eu tô ouvindo. É a plástica sonora inteira, da época que eu acompanhava as transmissões e tal. Eu não perdi tempo, eu fui lá,
E postei lá no canal. É um áudio de quase 20 minutos, vinhetas. Sensacional. De vinhetas de abertura, da programação, de intervalo, de volta de intervalo, de encerramento. E foi assim um dos materiais que eu mais estava procurando na vida e finalmente encontrei graças ao Vitor Albergaria. Opa, show de bola, hein? Legal, né? O bom é essa questão das parcerias, né, rapaz? Tendo parcerias aí, a gente consegue bastante coisa, né? Pessoa que não faz parceria tá lascado, rapaz. Tem que fazer parceria. Maravilha, mas né? Isso. Eu só tenho que agradecer a esse pessoal todo, né? Eu tinha recebido não só essas palavras de incentivo desse pessoal que é anônimo, mas que ajuda, que comenta, mas também de próprios comunicadores do meio, como o Samuel, eu esqueci o sobrenome dele, que foi apresentador do o seu redator-chefe. Quando eu vi um comentário dele lá, eu fiquei, meu Deus do céu, olha só que ponto eu tô chegando. Olha, eu não sabia que esse material estava tão longe. Recentemente eu recebi o Isso que eu ia falar, foi bom você ter falado aí dos comunicadores, né? Já tinha até esquecido dessa pergunta. Teve mais comunicadores aí que entraram em contato com você para parabenizar aí pelo trabalho e tudo? Sim, o próprio esse comunicador que era do extinto O Seu Redator-Chefe, né? Que era o programa jornalístico da meia-noite da Rádio Globo. O Pavoto, que era sonoplasta, o Toninho Malvadeza, que foi por muitos anos o sonoplasta do Antônio Carlos, né? Grande Toninho Malvadeza, Toninho Bondade. Exato. Que legal, exatamente. O próprio... Rapaz, me fugiu o nome dele aqui, que apresentava o Alegria ao Meio-Dia, eu esqueci o nome dele. O Mário Esteves. Mário Esteves, é verdade. Grande Mário Esteves também. Esteve no meu canal. Recentemente eu recebi o contato de um ex-trepidante da Rádio Globo, o Elcio Venâncio. Olha, Elcio Venâncio, sensacional. Elcio Venâncio. Elcio Venâncio, a gente ficou falando por horas e horas, falando da Rádio Globo, daquele trepidante. Que maravilha. Aqui tem aqui em Pouso Alegre, né? Falei da RPA Web Rádio e tal, sobre as coberturas esportivas. O Sérgio Américo está colaborando, está participando, né? Do programa do pessoal Sérgio aqui da RPA de Pouso Alegre aqui, né? Poxa, grande que bacana, Sérgio Américo. Ele faz, tá fazendo alguns freelances para várias emissoras de rádio e aqui ele também está, né, falando sobre o Fogão e tal, sobre o Botafogo, né? Então, é verdade. Essas pessoas que legal, cara, olha aí. Se marcaram, né, o rádio brasileiro de alguma forma e que continuam, muitos, né, continuam na ativa, né, continuam trabalhando aí, a gente fica feliz de ouvir e, claro, fica sempre a lembrança, né, dessas coisas boas que a Rádio Globo proporcionou aí ao longo de tantos anos, né, rapaz? É verdade. Sensacional. Para não dizer que eu deixei de ouvir a Rádio Globo, que eu não ouço mais, eu ainda ouço, mas na parte esportiva, porque o Luiz Penido, ele é fora de série. Ele é muito bom mesmo, né? É um dos narradores mais explosivos que tem hoje em dia, mesmo com a idade que ele tem, ele continua narrando com intensidade, com emoção, seja, né, jogo do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Às vezes a gente até pergunta, rapaz, para que time será que esse cara torce, né? Porque ele tem uma narração diferenciada demais, né? Legal demais. E eu continuo acompanhando sempre que dá as transmissões esportivas, mas lógico, com muita saudade de 10, de 15 anos atrás de como era, né? Tá bem diferente. Tá bem diferente, né? Olha, tem vou mostrar para você aqui a abertura do meu programa, né, que eu faço aqui, que é o Show da Manhã, de segunda a sexta, na Super Rádio 90, né, e as rádios parceiras. Sim. E que eu produzi aqui graças ao seu canal, rapaz. Você acredita? Opa! Produzi. Sério? Peguei o conteúdo lá do seu canal. Primeiramente, a abertura na voz aqui da Dani Alves, a locutora.
E depois, presta, ó o jingle que eu peguei lá, atenção, olha lá, ó. Quer ver só? Opa, aqui demora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Essa vinheta aqui mesmo, vamos lá. Sim. Kleber Salles está no ar. Show da manhã. Show da manhã. Show da manhã. Aí a vinhetinha do Show da Manhã do Francisco Barbosa, aí, olha lá. Que malandragem. Tá vendo? Os famosos chupim das internet. Aí eu tirei o Rádio Globo da vinheta, né? Pra ver que coisa. Acabei de revelar um segredo aqui pros ouvintes. Aqui, lá. Ai. Olha lá, agora o finalzinho da vinheta que eu tirei o Rádio Globo. Atenção. Vamos lá. É bonito demais, né, rapaz? É show da manhã. Suas manhãs são mais agradáveis com Kleber Salles. Olha só que beleza. Esse famoso remendo que a gente faz nas vinhetas aqui. Na falta de pagar um estúdio, né? Agora eu já conheço o Sérgio Fontinelli lá da RDS Studio. Agora, daqui a uns meses a gente vai estar com a plástica nova. Mas isso, na verdade, a gente faz... Ficou muito bom, hein? A gente faz para poder lembrar, até para prestar uma homenagem, vamos dizer assim, né? Para a plástica da Rádio Globo, né? Porque a gente gosta tanto, né? Eu tenho certeza que o Francisco Barbosa não vai achar ruim isso nem um pouquinho. Rapaz, tomara que ele não ache ruim, viu, rapaz? Que eu quero convidá-lo também para participar aqui do Papo de Rádio. É mais um que eu tenho vontade também de ter aqui para bater esse papo com a gente. É verdade. Uma boa opção. Cara fora de série também. Sensacional. Agora, para encerrar, o meu amigo Eli 2000 ISM, 2000 ISN, né, de navio, né? Agora eu confundi M de agora. Maria. M de Maria mesmo, tá, falei certo. Tô falando errado o nome do canal aqui do Eli aqui, rapaz. É o Eli 2000 ISM. Pra gente fechar aí, quais os comunicadores que você admira, quem que você se inspira aí pra, de repente, você que me falou que não está no rádio, mas eu tenho certeza que você quer logo, né, ter aí essa oportunidade, e vai ter com certeza, né? Para isso você tem aí algumas inspirações aí para, de repente, exercer aí, né, comandar um programa de rádio? Claro. Bom, desde adolescente, né, meu sonho era trabalhar com a equipe esportiva Oscar Ulisses, né, na Globo, na época na Rádio Globo São Paulo, que infelizmente não vai acontecer mais, né, infelizmente pela emissora não existir mais. Mas eu sempre me inspirei muito no Antônio Carlos, né, por ele ser um comunicador fora de série, por ter, né, toda essa riqueza de coisas que tem no programa dele, né? Um programa que fala sobre esporte, sobre astrologia, sobre música, aniversariante, novela, fala sobre tudo, né? E foi um dos primeiros comunicadores que eu vi na Rádio Globo, né? Justamente nessa época que eu ainda estava começando a escutar, né? Mas realmente um cara fora de série mesmo, que para mim é o maior comunicador, um dos maiores comunicadores que esse Brasil já teve, de 20 anos para cá, é claro, é o chamado Marco Aurélio. Olha, grande Marco Aurélio. Que tinha na Rádio Globo o Quintal na Globo, né? Sim. Que era simplesmente o programa mais completo que tinha na época na emissora. Porque ele não ficava só num assunto. Ele falava de música, ele falava de esporte, ele falava de saúde. Ele tinha o Vivo Rádio, né, que era o quadro mais amado do programa dele, que ele justamente que ele colocava justamente áudios dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70. Esse resgate aí da história do rádio, né, rapaz? Que é incrível. Exato. Da Globo, da Nacional, da Tupi. Então,
para mim, talvez uma das maiores inspirações, né, um dos pilares, é o José Carlos, o Antônio Carlos e o Marco Aurélio. Então, assim, os 3 comunicadores, assim, que, puxa vida, se não fosse por eles, acho que esse canal nem estaria de pé hoje em dia. Olha só, desses 3 aí eu tenho a honra de ser amigo do Marco Aurélio, rapaz. A gente ter contato, assim, conversar vez ou outra, trocar figurinha e tal. Fui aluno do Marco Aurélio no curso online, como eu falei para você, né? Lá da ONCB, né? Da Organização de Cegos, Organização Nacional de Cegos do Brasil. E o Marco Aurélio, na rádio ONCB, ele também está fazendo lá, comandou no ano passado Todas as Vozes, né? Com o quadro lá, o Rádio Faz História, e tantos quadros de repercussão enorme que tinha, né? Tinha um quadro lá, rapaz, no Todas as Vozes, agora recentemente, que chamava Rádio Meme, né? Que era alguns quadros, algumas esquetes de humor que ele colocava como é que chama? Do Marcelo Adnet, da Dani Calabresa, e colocava em formato de áudio pra gente ouvir e tal. E eu participei do Rádio Meme, rapaz, com um quadro antigo meu de programa de humor que eu fazia. Poxa, participar de um programa do Marco Aurélio, eu falar pra você, com um quadro assim, foi uma felicidade muito grande pra mim, viu? É verdade. Rapaz, um abraço aí, Marco Aurélio. Vou mandar esse áudio pra ele lá, rapaz. Grande Marcos Aurélio de Carvalho, né? Um ícone do rádio de todos os tempos aí, viu? Estou aqui junto com o Eliakim Quintino, do canal Eli 2000 ISM, né? Que tem aí, tá com quantos mil inscritos aí, Eli? Tá com 6 mil e pouco que eu vi agora pela última vez, né? Isso, exato. Estamos chegando aí a 7 mil, né? 7 mil inscritos. Quero ainda esse ano aí, apesar dos pesares, né, do que está acontecendo no Brasil, tentar chegar aí a 10 mil aí o quanto antes, né? Opa. E continuar com essa parceria aí de troca de áudio com todas as pessoas que tiverem, que são amantes, como você, como eu, como todos que estão escutando esse áudio, certamente, que somos amantes do rádio, independentemente da idade, independentemente da crença, da cor. O rádio, ele aproxima, né, a todas essas pessoas. Essa é a grande função do rádio, além de aproximar, de ser um amigo nas horas que a gente mais precisa, em todos os momentos. Com certeza. E eu posso dizer também que eu ganhei mais um grande amigo aqui, rapaz. Grande Eliakim, através do rádio, a gente, né, com certeza vai, né, começar uma amizade muito bacana aí, trocando ideias.